convite. O meu nome é Beatriz, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, do Dr. Egídio, né, pelo convite. E assim, né, o nosso tema de hoje é um tema que muitas pessoas fogem, né, mas faz parte da nossa vida, né? A partir do momento que a gente nasce, né, a gente cresce, a gente se reproduz, a gente envelhece e a gente parte dessa vida, né? Não sei se acaba ou se não acaba, né? Mas entre nós aqui, né, a gente é uma passagem, acaba, né? E eu gostaria de saber de vocês se alguém já pensou na finitude. Só vive pensando? Como? Posso te chamar de você? Qual o seu nome? Carlos. Ah, por que, Carlos? Eu não sei. Eu acho que não é o temor do sofrimento em si. Eu acho que é muito mais essa ansiedade antecipativa. Tá. Como vai ser, como vai ser. Parece que eu quero controlar e a coisa é impossível. A vida é imprevisibilidade. É isso mesmo. E isso é que eu estou dentro dessa noção de imprevisibilidade que às vezes me dá um certo conforto. Entendi. Talvez eu sou uma pessoa muito centralizadora e quisesse controlar tudo. E talvez até a finitude. Tá. Eu não sei como eu vivo só, eu sou uma pessoa só, talvez isso me preocupa muito mais. A questão do cuidado, a questão do outro e me cuidar. Entendi. Essa necessidade que todos nós temos, que faz parte do ser humano, de ser um cuidado do outro. Então isso eu tenho muito medo, tenho muito temor, e às vezes eu fico muito assustado com essa questão. Tá. Você não tem filhos? Não. Tá. Tem alguma rede de amigos ou não? Poucos. Sim, mas se precisar de alguém em algum momento... A grande dificuldade para mim em São Paulo é isso. Tá. Por exemplo, quando tem uma necessidade de um procedimento hospitalar, às vezes você precisa ser acompanhado por alguém, eu tenho uma maior dificuldade ter uma pessoa que me acompanha. Entendi. Procedimento a partir da faixa etária, você tem que ter Certo. Então eu tenho muita dificuldade. Mas como está a sua saúde, Carlos? Aparentemente eu faço check-up. Ok. Eu vejo isso aí está atualizado. Isso que é importante, né? Eu tenho um estilo de vida que eu considero saudável, eu pratico atividade física 4, 5 vezes por semana, eu vou para academia. E procuro ter uma participação mais social, Sim. cultural também, viajar, mas o temor está ali. Ok. Sabe que alguns anos atrás, eu com um grupo de... Eu sou docente da universidade, né, do curso de Gerontologia, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né? E eu, juntamente com os estudantes, a gente idealizou um projeto, né, chamado apadrinhamento de idosos. Tá? Não era ninguém ter que levar o idoso para casa, né? Não de adoção, né? Mas esse apadrinhamento no sentido de você acolher, né, essa pessoa idosa na hora que ela precisasse, para ir a um médico, né, para ir a um lazer, né, o quanto é necessário para as pessoas que vivem sozinhas. Eu cheguei a levar esse projeto para a prefeitura na época, né, mas desde então, foi em 2012 isso, né, infelizmente não vingou. Né, ainda, né, a pessoa idosa no nosso país não é muito bem valorizada, não dá ibope, né, vamos dizer assim, né, não dá ibope, tá? Mas a gente vê que cada vez mais precisa, né, dessas pessoas serem cuidadas por alguém, tá? E muitos estão na mesma situação que você, Carlos, sozinhos, né? E a solidão é muito triste na velhice, né? Por que surgiu esse projeto? Nós fazíamos estágio no Centro de Saúde Escola Barra Funda,
né? E a gente começou a perceber que mesmo aqueles idosos que tomavam antidepressivos ali, eles continuavam depressivos. Tá? E aí nós inferimos que era a solidão, né, que poderia estar causando aquilo. Aí nós idealizamos esse projeto, mas tudo bem, quem sabe um dia funciona, né? Mas alguém gostaria de falar? Se já pensou na finitude? Seu nome é? Dalva. Prazer. Eu moro em Lisboa e meu filho mora aqui nas Perdizes, ele se separou há pouco tempo, eu moro pertinho, então cada um mora numa casa. Mas eu tenho uma coisa boa comigo, boa para mim, que é bom para mim, também não sei do outro. Eu sou espírita. Tá. Então, nem tudo do espiritismo me convém. Então, eu parto do princípio que o que me convém eu não bato de frente. Tá. De frente, mas eu abraço para me fazer bem. Né? E eu consigo, porque tenho uma vida intelectual muito. Eu moro sozinha como ele, mas quando eu estou muito sozinha, que eu quero conversar, eu vou ao mercado e bato papo com quem aparecer. Legal. E funciona. Quando eu vou conversar com a pessoa que está afim, eu também saio, não tem problema. Eu não fico cozinhando alguma coisa que vá trazer não benefícios para mim. Tá. É nesse sentido. E agora, assim, eu nunca cheguei numa pessoa como você que é digamos assim, uma acadêmica que lida com o assunto. Então, por curiosidade, como eu vou trazer isso para o meu benefício? Tá. Para eu não atrapalhar, porque minha preocupação é não atrapalhar as pessoas, porque eu quero viver a vida dentro dos meus limites. Meus filhos me limitam um pouco, porque falam assim, uma mulher da minha idade ela vai ficar fazendo tricô. Eu faço tricô, mas eu faço outras coisas. Claro. Eu passei muito sozinho, vou ao cinema sozinho, vou ao restaurante sozinha. Viajo o mundo inteiro quando eu tenho dinheiro sozinha, sempre sozinha. Eu falo idioma, para mim não tem problema. E realmente agora o acabar para mim, como eu tenho a religião, não é tão dramática. Tá. Eu perdi meu pai quando meu pai tinha 96 anos. Uau. Minha mãe com 87. E tiveram muito calmos nesse sentido de que esse ciclo que você falou é natural para a gente. É que, assim, né, a gente vê na pessoa espírita, né, que o acreditar na reencarnação dá um subsídio, né, porque, sabe, né, você tem aquela expectativa que a vida continua lá do outro lado, né, que aqui é só uma passagem, né. Então a gente vê dentre as religiões, né, o espiritismo e o budismo, né, são duas religiões que amparam as pessoas, né, no leito de morte mesmo, né. Isso traz uma certa tranquilidade, né, porque elas sabem que de repente lá do outro lado, né, a vida continua, tá? Então essa expectativa, né, traz um pouco de acalento, vamos dizer. Eu gosto muito da palavra acalento, né, tá? Porque ela te tranquiliza, sim, né? E o que a gente percebe também, né, como o Carlos trouxe um pouco, né, a gente sabe que vai morrer, mas como é que a gente vai morrer? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe e a gente aprende até a hora da morte. Como a gente nunca morreu, né? Então a gente também não sabe morrer, né? Então isso é uma incógnita que fica na cabeça da gente, né? Mas o que a gente tem que fazer, né, para morrer bem, vamos dizer assim, né? O Carlos traz aí toda a preocupação dele com a saúde, atividade física, né? Essa interação social. E eu sempre digo, né, o que a gente leva dessa vida são as amizades que a gente deixa, né? Tá? Que em algum momento alguém vai lembrar da gente também, né? E falar em lembrar da gente, né? Vocês já pensaram num legado? O que vocês vão deixar de legado? Uma coisa que marca vocês aqui. Alguém já pensou? Eu queria só comentar um pouco dessa questão do
pertinho da gente. Como se chama? Jair. Jay é mais fácil. Jay. Ah, tá. Então, assim, eu acho que eu tenho, sabe, eu acho que qualquer ser humano, dentro de uma percepção, chama de racional mínima, Aham. mesmo que não saiba de si, consegue ver o entorno e diariamente a gente tem perdas. Aham. E uma série de ciclos que fecham na vida, independente desse maior ciclo que seria essa passagem, essa saída. Aham. Então, eu acho que na caminhada, o tempo inteiro, eu, por exemplo, eu acho que o medo de morrer é parecido com o medo de avião. Não há uma solução, não há uma resposta, mas ao mesmo tempo não é um medo individual. É um medo da espécie, é um medo coletivo, Sim. é um medo velho. Aham. Então, assim, em sabendo disso, não é só comigo. Isso traz um pouco de coragem. A morte não está me esperando, não é Jay na porta. A morte é parte do processo da caminhada da espécie. Isso me dá uma certa leveza no meio da morte, porque eu percebo que não estou sozinho. Aham. E é uma experiência conhecida. Aí eu entro também no diário, quando esse medo natural da morte, que é o medo de perder algo. Aham. É uma relação direta com o apego. Aham. Então, o grande medo é perder, mas perder exatamente o quê? Aham. E aí, por isso entra na questão do legado. Aham. Será que é tempo de pensar no legado ou é tempo de experimentar o tempo que é disponível? Porque o tempo do presente, independente de que tempo seja esse, se foi na juventude, nessas caixas que a gente cria, a gente pode estar usando muito tempo para falar de um tempo futuro que é uma incógnita, baseado no medo, que é natural, mas que pode ser uma perda de tempo do tempo de viver. Tá. Então, eu acho que é o que eu tenho usado comigo. Aham. Quando o medo aparece, eu tento usar o meu tempo disponível para me conectar com algo que eu chamaria do real, por exemplo. Tá. Me ocupar com algo que é chamado dessa vida experimental, das ações, do material. Uhum. E são tantas possibilidades de deixar de pensar, por exemplo, no fim, fazendo algo, usando as Uhum. mãos. Enquanto você faz isso, você não tem tempo de ficar pensando num tempo que ainda não chegou, que você não sabe quando vai ser. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho usado comigo, porque isso é permanente. Eu tenho uma amiga que está trabalhando com suicídio baseado na solidão. Aham. São tantos seres, são milhares que existem e que entram nesse loop da solidão e da depressão, que se matam mesmo, não precisam a saída. Então, baseado nisso tudo que eu já estou sabendo, e que é velho, quando aparece para mim, eu lembro que tem muita gente com a gente, e não é novo, não é comigo, e vou fazer algo, como ela falou, se ocupar, viajar. Sim. E às vezes, eu lembro também que a maior parte do tempo que eu estou aqui é um tempo do não pensado. Aquilo que eu penso só traduz um mínimo do que eu vivi, que estou vivendo constantemente. A maior parte é exatamente involuntária, não racional, que acontece, da parte do processo, tem conexões com tudo ao nosso redor. E também sabendo desse desconhecido que é diário e que a gente vive, eu me entrego um pouco a isso. É preciso se deixar ir um pouco. Porque essa tentativa de racionalizar, inclusive o próprio legado, é absolutamente complexo. Por quê? Porque talvez não deva ser uma preocupação. Porque de qualquer sorte, o que vai ficar, fica. E uma coisa que eu tenho usado comigo é na hora de dormir. Não sei se vocês lembram que, por mais que a ciência explique, é quase impossível não ser um aprendizado da morte. E eu uso a metáfora de que todos os Você dias... fica que fala isso. Todos os dias eu faço um pouco isso, eu experimento a morte por essa metáfora, por essa janela, e ela é absolutamente desconhecida, mas absolutamente... Eu não preciso perguntar, é uma entrega. E tenho feito isso com um amigo meu, deixa ela te pegar, o sono te pegar. Uma morte saborosa. Os queridos amigos que estão com insônia, entende? Então eu acho que assim, é preciso mais coragem. Eu acho que a gente pode aprender a se preocupar menos. O tempo é curto, não dá tanto tempo para pensar
pensar nesse futuro tão incerto. É claro que eu preciso ter um planozinho, guardar um graninho, fazer essa conta básica. Mas o resto vai fluir, porque já está fluindo há muito tempo. A pergunta do antes e do fim, ninguém sabe direito, mesmo quem tem uma direção espiritual. Essas direções espirituais, elas amenizam, elas fortalecem, elas dão uma aconchego. Com certeza. Mas não é uma resposta absoluta. Então tudo isso vale. Então essa é a minha experiência. Eu tenho aprendido com os lutos diários. É simples, porque na medida que, por exemplo, eu perco o anel, é a morte do anel. Sim. Na medida que alguém que acabou o café, eu tenho usado esse aprendizado em quase tudo que acaba, porque tudo é exatamente temporário. Tem o seu tempo, então a tá certo. temporalidade das coisas me ensina sobre morte. Eu só queria interromper uma coisinha. O espírita, eu sou espírita há mais de 50 anos, é um caso máximo que a gente conhece lá. Ele disse que no dia seguinte ele ia morrer, mais ou menos meio-dia. Então ele chamou a família, conversou. Ele estava bem, no dia seguinte ele deu um infarto, realmente um pouquinho, meio-dia ele faleceu. Quando a gente morre de infarto, se dá uma dor horrível, então assim, a pessoa morre de repente. Então, eu nunca fiz estatística, mas eu sou espírita, então nós sabemos quando nós vamos morrer. Mais ou menos, sempre dá certo. Quando a gente comenta entre nós as mulheres, aí uma morre e fala, ela tinha comentado ano passado, realmente. Então, quem não acredita, eu não quero que vocês acreditem nisso, mas também inclui no meu repertório de vida passagem. E o que ele falou, assim, eu não entendi bem qual é o legado que ele está deixando. Você entendeu? Ele diz que ele não pensa no legado. Não pensa no legado. Ele não pensa no legado. Tá? Mas isso é um abstrato. Não esteja deixando legado. Sim, é claro. Porque o legado na verdade, às vezes a gente nem sabe o legado. As pessoas é que vê na gente o legado, entendeu? E eu tenho também a ideia de que qualquer vida que passa por aqui é um legado que vai ficar. Por mais que eu não compreenda o outro, que aparentemente é um estranho, naturalmente essa existência já me ensina sem falar. Sim. E o fato dela estar comigo, por exemplo, aqui agora, já é o legado que vocês trazem desde aqui. Então, assim, a própria existência é um legado. Se eu pensasse do ponto de vista material, eu poderia deixar um Porsche ou talvez uma obra de arte. Tá. Mas isso é um legado para quem? Sabe? Material, né? Então, assim, eu acho que o legado é muito delicado pensar sobre isso. O que é o legado e para quem e para quem? Ok. Você falou uma coisa que eu penso todos os dias que Não, tá bom. falou. Santo Agostinho sempre dizia, e eu faço isso todos os dias mesmo. O que eu fiz ontem de ruim que eu posso fazer hoje para melhorar? Eu nem sabia que era legado. Então eu realmente me procuro. Na minha idade, eu tenho muito tempo, eu procuro me corrigir. Porque às vezes eu estou com vontade assim, eu dou um coice assim, pá. No dia seguinte o coice já amenizo, porque não foi legal. Então todos os dias eu faço isso há muito tempo e passei isso para meus filhos e meu neto, eu tenho um único neto, minha filha está ensinando. Todos os dias levanta Santo Agostinho e a gente faz isso. É assim, digamos assim, uma autoavaliação, uma né? autoavaliação, isso então, é importante. Um melhor, a gente se tornar menos exigente, muita Sim. coisa que... E com menos raiva, né? A raiva só faz mal para a gente, não é? Mais alguém gostaria de falar? Não? Qual o seu nome? Silvio. Tudo bem? O que você concorda com o que o pessoal está falando? Qual o seu ponto de vista em relação à finitude? Então, quando eu vi o tema, infelizmente eu só fiquei sabendo das palestras na última, já veio a última do ano. No primeiro momento veio aquela sensação um pouco triste, mas no momento seguinte eu pensei que finitude também é bom. Porque se na vida a gente enfrenta coisas boas e ruins, a finitude contribui para o encerramento do que não é bom. Ou do que é bom. Né? A gente também tem que pensar que a vida acontece muitas coisas boas. Né? E por isso que algumas vezes as pessoas têm medo mesmo da morte.
né? Porque vai ser uma perda, né? Você vai perder os amigos, você vai embora, né? Você vai deixar tudo aqui. E uma coisa muito interessante que me falaram uma vez, que o caixão não tem gaveta, né? Isso é bem legal, né? Porque não adianta, né? Você não vai dar para levar nada, não vai dar para levar nada, né? Então isso também, né? Como antigamente que os faraós faziam, né? Aquelas pirâmides, que colocava, né, os servos, todo mundo junto, né, porque acreditava que na outra vida ia precisar, né, mas aqui no nosso meio não tem jeito, né, então tem que desapegar mesmo, né. Então a gente pensando, né, um pouco na finitude, a gente tem que viver o aqui e agora, né. Existiu uma médica, né, chamada Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela foi uma grande paliativista, né? Vou falar para vocês o que é os cuidados paliativos daqui a pouquinho, né? E ela dizia que a gente tem que viver aquele momento como se ele fosse o último, né? E é bem isso mesmo. A gente não sabe se daqui a pouco, né, a gente vai cair aqui e tudo se acaba, né? Então, o quanto é importante, porque na vida não acontece só coisa ruim, acontece muito mais coisa boa do que coisa ruim, né? E também, se está ruim, a gente tem que ir atrás para melhorar, né? Então, a gente tem que ter aquela motivação interna, né, para a gente ir buscar a felicidade, né? A gente sabe que a felicidade não é contínua, a gente vive momentos felizes, mas é importante, né, que a gente tem esses momentos felizes, né? Existe uma cuidadora australiana, né? É muito interessante o livro dela, até tem em PDF esse livro, e está escrito, o título do livro é Antes de Partir, né? Então, ela cuidou de muitas pessoas no final da vida, tanto jovens quanto pessoas mais idosas, né? E qual foi a frase que ela mais escutava, né? Eu poderia ter aproveitado mais. Tá? Então, isso é muito importante, né? A gente aproveitar aqueles momentos, como dizia Elizabeth Kubler-Ross, como se fosse o último. E eu me recordo, tem alguém que é docente da universidade aqui? Não. Tá. Eu sou enfermeira de formação, não falei para vocês, né? E trabalhei durante quase 20 anos lá no Hospital Universitário, ali no Butantã, na cidade universitária. Ah, é? Você fez o quê? Estudei português e italiano. Ah, legal. Você? Teatro. Nossa, que legal, lá na ECA. Muito bom. Muito bom. Sou enfermeira aposentada do HC. Nossa, que legal. Então a gente deve ter, em algum momento, passado por ali. Quando, né, eu realmente... Eu ficava muito ao lado dos pacientes que estavam morrendo, né? Eu sempre gostei de cuidar, né? Eu acho que isso já desde criança, né? Parece estar embutido dentro de mim, né? Está incorporado. E eu cansei de ver professores da universidade falar assim: cuida do meu memorial porque eu não tenho ninguém. E naquela época, memorial não é como hoje digitalizado, né? Realmente era né, encadernado, e isso era uma frase muito comum, né? Então a gente precisa ter amigos, Carlos, né? Realmente essa preocupação que você tem, né, pode lá na frente realmente ser importante ter alguém para te acompanhar, né, no leito de morte. Isso é muito importante, né? Por mais que a gente se considere, né, que tem uma boa autonomia, que é totalmente independente, mas a gente não sabe como é que vai ser lá na frente, né? E para isso, né, hoje existe, né, uma abordagem do cuidado, né? Acho que eu nem vou passar a transparência, acho que eu vou estar falando, né? Pode. Aí são os cuidados paliativos. Eu não sei se vocês já ouviram a falar, tá? Qual o seu nome? Olímpia. Os cuidados paliativos, né? Qual é a ideia dos cuidados paliativos? É estar trazendo uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que têm uma doença fora de possibilidades terapêuticas, né? Pensando no quê? Nós temos 3 maneiras de morrer.
ou é a eutanásia, que é proibida no nosso país, né, onde você antecipa a morte, né? Ou você tem a distanásia, que é o que acontece muito, né, nos hospitais, com a grande tecnologia, que você fica investindo naquele paciente, né, várias condutas que não vão trazer uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa, né? Aquele paciente ele vai ter um maior número de dias vividos, mas sem qualidade, com a presença do sofrimento. No Brasil, esses procedimentos não são ainda legais. Eutanásia não, tá? Eu queria só tirar uma dúvida. Existe também o que eles chamam em alguns países de suicídio assistido. Sim. Isso, na Holanda. Mas aqui no Brasil não pode. Tá? Porque a eutanásia é você antecipar a morte. Né? E isso não é ainda, né, legalizado no nosso país. No entanto, eu tenho uma aluna de mestrado que está estudando sobre a eutanásia. Né? E o que a gente percebe? Que a pessoa pede para morrer quando ela é mal assistida, quando ela sente uma dor insuportável, que ninguém tira, né? Então, ela deseja a morte para ficar livre daquele sofrimento de dor, né? Muitas vezes, as condições mesmo que ela se encontra. Tá? Então, cuidados paliativos, né, é o tipo de morte que a gente chama ortotanásia, tá? Que é a morte natural. Então, cuidados paliativos, ele vem para tentar, né, trazer com que as pessoas tenham, né, uma finitude mais tranquila, junto às suas famílias, sem estar te deixando dentro de uma UTI, isolado de todo mundo, né, e sendo submetido a vários tratamentos, né, terapêuticos, sem nenhum... vamos dizer, sem nenhum sucesso. Tá? Então, se prolonga a vida, mas a vida com o sofrimento. Tá? Então, isso é a distanásia. Tá? Então, o que a gente vê com os cuidados paliativos, que já começou, né, lá na década de 60, na Inglaterra, né, e aqui no Brasil, ainda estamos engatinhando. Tá? Por quê? Né? A partir da década de 70, o que aconteceu no mundo, né, foi um grande desenvolvimento tecnológico, o aparecimento, né, das UTIs, né, e as UTIs sendo vistas como centros de milagre. Né? O paciente foi para a UTI, todo mundo, né, fala, nossa, ele vai sair, porque, apesar de estar mal, mas está na UTI, está bem assistido, e muitas vezes esse paciente está fora de possibilidades de cura. Né? Ele está sendo mantido por aparelhos, né? Mas, na verdade, se tirar esses aparelhos, ele não vai conseguir sobreviver. Eu vou falar uma coisa, eu tenho uma amiga que ela é aposentada, eu não vou falar hospital, ela está por muitos anos, ela chama enfermeira, esqueci o nome, ela não prescreve, mas ela dá remédio. Então, ela disse que os pacientes morrem quando muda de turno. As pessoas vão lá e desligam o aparelho. Não. Isso é eutanásia, isso não pode. É minha amiga mesmo. Não. A Olímpia está ali, trabalhou, né, no HC, isso não acontece, gente. Desliga aparelho, sim. Tá? Se for constatado, né, a morte encefálica, aí sim. Né? Mas, para constatar a morte encefálica, são feitos vários exames. Né? Não é assim. Né? Tem 2 médicos, tem que atestar, se faz eletroencefalograma. Né? Tem vários testes que são feitos para comprovar que está com morte encefálica. Né? Tá? Mas isso realmente não pode. Não. Tá? Assim, né? É muito triste a gente escutar isso, mas não pode. Tá? Isso não pode. O que pode, né, que a gente vê em cuidados paliativos é que, se uma pessoa estiver fora de possibilidades de cura, é conversado com a família, né, e esse paciente não vai sofrer
terapias agressivas, né? Então, esse paciente não vai para UTI, ele não vai ser submetido à hemodiálise, tá? Mas isso quando acordado com a família ou acordado antes com o paciente, né? Que nós temos aí as diretivas antecipadas de vontade, né? Que nós podemos deixar um documento, né? Registrado em cartório, dizendo que se a gente tiver, né, uma doença grave, o que a gente quer que seja feito conosco. Tá? Então, as diretivas antecipadas de vontade já são legalizadas no nosso país. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiquei alguns meses em Portugal, né, estudando cuidados paliativos lá, que é uma das minhas áreas de pesquisa, e lá existe, no próprio site do Serviço de Saúde Português, um formulário que você preenche, né? Depois você imprime, registra em cartório as diretivas antecipadas, e ela tem valor por 5 anos. Aí depois você vai ter que renovar, né? Essa diretiva no Brasil é chamada de testemunho vital, né? Isso, testamento vital. Testamento vital. Isso, tá? Isso, já legalizado no nosso país. Tá? Então, é um respaldo muito grande, né? E a família tem que estar ciente disso também, né? E qual é a maior dificuldade no nosso país, né? Infelizmente, nem sempre a gente tem um médico que segue a gente a vida toda, né? Então, essa nossa vontade acaba se perdendo, né? Mas a família tem que estar ciente disso. No entanto, às vezes a família é contrária a isso, tá? E o médico fica naquele impasse. Vamos respeitar a vontade do paciente ou vamos respeitar a vontade da família, que a família, de repente, pode processar o médico. Tá? Então, é um dilema, né, Egídio? Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. E o problema é que, em boa parte das situações, você não tem respaldo jurídico em relação às diretivas. Então, fica no contexto do hospital, da estrutura do hospital e do médico, mais fácil você adotar o que aquela família quer do que o paciente queria quando ele tinha autonomia para decidir sobre a vida dele, né? Por isso, quando a Bia falou sobre aquele contexto da família, é muito bom, ao ser tomada uma atitude como essa, conversar com a família, né? Checar que todos estejam de acordo, né? Porque você está ainda em plena capacidade de determinar seus discernimentos, de determinar o que você quer, sua autonomia está preservada, e aí você define o que você quer em um consenso, ou seja, você avisa aquela família e determina naquele momento as suas diretivas. Tem um seriado norte-americano que começou a fazer muito sucesso na última temporada, porque em determinado momento uma das personagens principais, já está bem envelhecida, ela descobre que ela está com um processo de demência. E aí nesse momento ela chama a família dela e ela define exatamente o que ela queria em relação ao final de vida dela. E ela define quem seria o responsável legal por ela. Porque existiam várias pessoas, ela fala, a minha responsável legal vai ser X. Ela vai tomar a frente de todo o meu processo quando eu não tiver mais a minha autonomia. Né? Diretivas antecipadas. É uma legislação? Isso, é uma legislação. A legislação, por exemplo, ela prevê que a obrigatoriedade, por exemplo, do ok do paciente, ou que assim, o que eu estou pensando é em que nível de abstração está escrito isso. Por quê? Porque, por exemplo, o que definiria o ponto que é aceitável? É o médico que define a condição de saúde, onde o paciente pode passar a definir esse momento, ou o paciente faz isso em qualquer época? Não, habitualmente é uma situação em que o paciente ele perdeu qualquer possibilidade de ter uma recuperação, entendeu? Então você está lá, como a Pia falou, por exemplo, paciente, uma doença sem cura, tá bom? Então uma doença que não tem possibilidade de cura, e aí nesse paciente, nesse contexto, o que seria o habitual? Na medicina
do passado e ainda muito agora. Você investe, tentando manter o paciente vivo, independentemente da qualidade de vida que ele está tendo naquele momento, independentemente do prognóstico dele. Então, a gente via pacientes sem prognóstico algum que ficavam semanas na UTI, meses na UTI, né, sendo picado tudo quanto é lado, entubado, e para depois de meses morrer. Né? Então, quando a gente fala, às vezes não é nem o medo de morrer, é como você vai morrer. Eu acho que o problema não é você saber que você vai, sabe, amanhã eu estou morto. Não, é como vai ocorrer esse processo de morte. Isso que dá medo. E quando a Bíblia falou da questão das UTIs, hospitalizou-se muito o processo de morte. Né? Então, antigamente as pessoas morriam nas suas casas, morriam com suas famílias. Hoje em dia, a grande maioria morre dentro de um hospital. Longe de todo mundo. Sozinho. Né? E quando a gente teve esse contexto da pandemia, a gente viu quão brutal isso é. Né? Porque as pessoas, foram vários os momentos que você diz assim, não vai ter que entubar. A pessoa fala assim, eu posso me despedir da minha família? Né? Porque ela estava ali já alguns dias sem contato com ninguém. E ela sabia que a possibilidade naquele momento da Covid ela retornar era muito baixa. Então, quando a gente ouvia UTI, era um pouco ao contrário do que você pensou. Quando a gente ouvia UTI... Nesse contexto mudou, no contexto da pandemia mudou. A pandemia mudou muita coisa, né? Mudou a percepção. Mudou muita coisa. Né? Mas nos fez encarar um aspecto que a Bia mesmo falou, que essa questão da finitude nos permite contemplar o quanto a vida é breve, né? A brevidade da vida. Né? E a partir do momento que a gente encara aquilo ali como breve, não duradouro, você tende a aproveitar melhor o seu presente, o seu dia a dia. Né? Então, falar de finitude, né, Bia, é importante, porque você começa, tem um autor que fala assim, não vamos falar que eu vou viver 70 anos. Imagina, a pessoa que vive 70 anos tem mais ou menos 35 mil dias de vida. Se ela viver mais 10 anos, serão mais 3.650 dias de vida. Então, quando a gente pensa nesse contexto de dia, a gente dá importância a cada dia vivido. Né? Você não fica naquela tensão, eu tenho 70 anos, 80 anos pela frente. Não. O contexto de dias dá uma noção melhor de brevidade e da importância de você aproveitar todos os dias. Aí, independentemente de pensar em legado, pensar em propósito, que pode variar de pessoa a pessoa, mas viver o seu dia. Sim. Semana passada, lá no HU, a gente tem um ambulatório de cuidados paliativos, né? E na semana passada a gente teve um paciente, né, que foi o primeiro dia de atendimento no nosso ambulatório, e há 3 meses ele ficou sabendo que está com câncer, né, no intestino, bastante avançado, e ele perguntou, né, para a médica, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Né? Essa é uma grande preocupação, porque você quer viver esses últimos dias, né? Você às vezes reatar, né, alguma situação constrangedora que aconteceu em família ou com algum ex-amigo, né? Então é a oportunidade, né, da gente estar tendo uns dias felizes, tá? Porque a gente não sabe quantos dias vão ser. Né? Porque, é claro, é uma pessoa que, querendo ou não, já tem, né, uma doença incurável, né, e que está com uma grande chance de morrer, que é maior do que uma pessoa que está saudável. Né? Então, por isso é que a gente tem que saber como lidar com essas pessoas. Né? E o quanto é importante ter alguém do lado, né? Ele estava sendo acompanhado pela filha, né? E quanto essa pessoa motiva também, né? Essa família motiva essa pessoa para viver. Porque o que a gente percebe também, se a pessoa se entrega, ela deprime e ela vai morrer mais rápido. Né? Por quê? Porque a vida perdeu o sentido. Né? Tinha, né, um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele viveu, né, na época da Segunda Guerra, em 3 campos de concentração.
É ótimo o livro dele, está em PDF, né? É aberta aí a leitura para quem quiser. E ele começou a perceber lá no campo de concentração que as pessoas que tinham que a vida tinha um significado, um sentido, sobreviviam às torturas do campo de concentração. Tá? E aqueles que realmente se entregavam, né, para toda aquela ruindade que existia ali dentro, morriam. Né? Então, ele foi estudar isso. Né? Então, o nome do livro dele é O Sentido da Vida. Tá? Então, o que é importante? A gente dá sentido para a nossa vida. Né? Querendo ou não, a motivação é interna. Né? A gente não consegue motivar uma pessoa, a gente consegue trazer, né, um pouco mais de satisfação, mas a motivação é interna. Né? E a gente, no papel de equipe, né, profissional, a gente tem que ajudar, né, a família e essas pessoas a ter esse sentido na vida. Lá no hospital, a gente trabalha também com terapias integrativas. Né? Então, eu tenho uma mestranda que está fazendo um trabalho com reiki e auriculoterapia francesa. Né? E a gente está tendo muitos bons resultados com os pacientes que estão sendo assistidos. Né? Pacientes que chegam em cadeira de roda, já estão andando com apoio de... claro, né, com apoio de bengala, né, para não estar... como apoio mesmo. Né? Mas não existe, né, a cura, mas a gente pode trazer uma melhor qualidade de vida. Né? E as terapias integrativas, eu não sei se vocês sabem, no SUS nós já temos 29 terapias reconhecidas pelo SUS. Né? E fugindo um pouco da alopatia, né? Fugindo aí da medicalização, porque esse paciente pode ter o melhor medicamento do mundo que não vai ter mais a cura. Né? Beatriz, pode me chamar de Bia. Uma coisa que eu tenho pensado, por exemplo, o medo da morte já é parte da vida. Aham. Eu tenho pensado sobre o medo do não vivido. Por exemplo, o medo da morte do outro. Um exemplo, que é uma das coisas também que atormenta. Meus pais são vivos. Meu pai tem 92, minha mãe tem 80 e poucos. Eu tenho uma família muito grande. Longeva. Irmãos, muitos tios, mas moram no Nordeste e eu sou um dos poucos que estou morando em São Paulo desde 2013. E vivi experiências parecidas com a dele e, de repente, eu precisei de um procedimento que o médico pedia que eu ia tomar uma medicação, precisava ter alguém para dirigir ou para me pegar e tal. Então, essas circunstâncias pontuais, elas vão sempre estar por aí. Mas eu tenho pensado que uma possibilidade de aprender sobre o seu próprio medo é perceber olhando para o lado. Por exemplo, quando eu me lembro do meu pai, que me dá medo de como seria viver a morte do pai ou da mãe, e de que muitos amigos já viveram, basta que eu converse e olhe para os meus amigos e aprenda com eles. Mesmo que seja um pouco diferente a experiência, isso me faz pensar que não é comigo, porque senão tudo vai ficar muito pesado. Tá. Tudo é sobre mim, tudo é... E aí eu individualizo demais uma experiência que, no fundo, é coletiva. Tá. Então, assim, eu tenho pensado sobre isso, porque há um medo, por exemplo, em mim e na minha família, às vezes a gente conversa, todos têm medo da morte quando meu pai morrer, quando minha mãe, porque ninguém sabe lidar com isso, todo mundo vive. Tá. E eu tenho sugerido que todo mundo observe as pessoas que já viveram e partilhem. E aí é onde entra o que você falou de realmente olhar para o lado, conversar, porque todos são mestres. A história não é comigo. E tenho usado isso, esse medo do não vivido, tem me ensinado o medo para mim, de como lidar com o medo, e essa experiência de novo de olhar para fora. Ou seja, se eu não desconstruo um pouco o meu ego, esse meu medo isolado, esse meu medo vai parecer que é só comigo. E, por exemplo, numa cidade como essas, são milhões de exemplos sobre esse medo que eu tenho. É tão comum, se eu for hoje pensar, ou ler, ou saber, ou perguntar, quantas pessoas viveram essa chamada passagem hoje, quantos sofrimentos humanos sobre os quais eu tenho medo, quantas pessoas viveram hoje. Se
se eu divido esse aprendizado, vai ficar mais leve a passagem. Eu vou aprender, tem muita gente comigo, tem muita gente me ajudando o tempo inteiro, e eu nunca estou sozinho. Tá, legal. É isso mesmo. Jay, eu não sei se você conhece sobre a terapia comunitária integrativa. Já ouviu falar? Já, mas não tenho vivência, já ouvi. A terapia... Eu não sei como é que a gente está de horário. Tem mais 20 minutos. Opa, coisa boa. A terapia comunitária integrativa, né, ela foi idealizada, né, e implementada por um psiquiatra cearense. Né? E por quê? Né, que ele começou a perceber, ele trabalhava nas comunidades lá do Ceará, e ele começou a perceber que várias pessoas tinham, a gente chama de pedra no sapato, né? Umas pedrinhas no sapato, e que não sabia como lidar com aquilo. Né? E aí ele, pela percepção, pela convivência com aquelas pessoas, ele começou a perceber que um pode ajudar o outro. Né? Que aquela pessoa não estava vivenciando aquilo sozinha. Né? E ele, como já tinha, aquela pessoa, né? Como ela já tinha passado por uma situação parecida, como é que ela fez para superar aquilo, né, que tinha realmente atormentado em algum momento a sua vida? Tá? E essa terapia é bastante, vamos dizer, difundida no mundo hoje. Tá? Ela tem aproximadamente 20 anos só, já é uma das terapias integrativas também reconhecida pelo SUS, né? E o professor, né, Adalberto Barreto, que é, né, o psiquiatra idealizador, ele espalha, né, pelo mundo todo essa forma, né, de cuidar do outro. Tá? Então, a partir do momento, né, aqui, nós estamos um cuidando do outro, querendo ou não, né, porque a gente está discutindo coisas nossas do dia a dia. Né, você traz, né, Jay, toda essa sua maneira de ver a vida, né, que tem que olhar para o lado de fora também, né, e com certeza a gente vai sair daqui para repensar também a maneira que a gente está vendo a vida a partir da sua experiência. Né? Então, isso, sempre a gente, querendo ou não, está sendo cuidado. Como você chama? Djalma. Djalma. Por que você veio aqui hoje, Djalma? Eu vim aqui pelo seguinte, a minha ex-namorada me apresentou um livro que me instigou ao assunto, que é o livro da Icléia Bosa. Sim. Bosa. Memória e Sociedade. Então, eu li esse livro há uns 10 anos, foi me apresentado, e a partir daí eu comecei a me interessar por esse assunto. O assunto do envelhecimento. Do envelhecimento, isso. Tá. Da morte, enfim. Muito legal também, uma experiência que eu acompanhei, aliás, estou acompanhando ainda lá no SESC, 24 de maio, falando sobre o sistema, o manicômio, né? Tá. E, nossa, e a morte está sempre presente. Todos aqueles debates, todos aqueles encontros. E pena, como você falou, eu só soube agora, tardiamente. Que pena, que pena. Você trabalha? Trabalho, sou professor de geografia. Legal, legal. Esse assunto também, né, da demografia, né? As mudanças demográficas que estão acontecendo no país. Sim, muito grande. Então, é bastante pertinente também entender, né? Claro, claro, claro. E, assim, cada vez mais pensando nessa qualidade de vida. Né? O que foi feito um levantamento em 2010 sobre o número de pessoas com demências no mundo. Tá? Já há 11 anos, 12 anos atrás, se tinha uma estimativa de 40 milhões de pessoas com demência. Tá? E eles fizeram, né, uma expectativa aí para 2050, onde vai ter uma estimativa mais ou menos de 120 milhões de pessoas com demência. Tá? Quem vai cuidar dessas pessoas? Né? É
muito preocupante. E isso faz com que a gente reflita sobre a necessidade de políticas públicas, né, para que exista um envelhecimento saudável, né, porque se a gente continuar do jeito que a gente está, né, se cuidando muito pouco, nem todo mundo faz o que o Carlos está fazendo, né, realmente talvez o número seja maior do que 120 milhões, né, porque a gente sabe que, assim, né, para retardar a demência, é muito importante a atividade física, é muito importante uma boa alimentação, né, e também o convívio social, né? Quando a gente pensa que hoje, né, nos países desenvolvidos, a grande preocupação deles não é mais o câncer, né, para pacientes em cuidados paliativos, que têm uma vida, né, assim, os últimos dias de vida mais sofridos, vamos dizer, a grande preocupação desses países é a demência. Tá? Então, são as demências, né, a doença de Parkinson, já passaram do patamar, né, do câncer. A gente ainda está no patamar do câncer, apesar da gente saber que existe no Brasil, mas essas pessoas estão ainda escondidas, né, com demência, né? Por quê? A própria família às vezes fala: não, ele está ruim da cabeça, mas isso é normal, né? Já está velho, isso é normal. Não é normal, gente. A gente tem que correr atrás, né? Lá mesmo pelo hospital, a gente tem oficinas de estimulação cognitiva, né, para tentar retardar aí a chegada dessa demência, né? Então, o que é importante, né, para que a gente tenha uma finitude, né, plausível, é a gente se cuidar a vida inteira, né? Não adianta, depois que chegou aos 60 anos, correr atrás do prejuízo, né? Aquela pessoa que já fumou durante 40, de repente parar de fumar, né? O que tinha que detonar o pulmão, já detonou, foram 40 anos de nicotina direto, né? Quando a gente pensa no envelhecimento saudável, a gente tem que pensar que aquela mulher que está gerando um filho, ela também tem que estar saudável para aquela criança nascer saudável, né? Para que aquela criança tenha uma vida saudável, né? Então, o envelhecimento, só pensar, né, quando a gente já está próximo da morte, já é tarde demais, né? E quando a gente pensa, né, uma grande preocupação, como o doutor Egídio trouxe, né, o Carlos também trouxe, como será que eu vou morrer? Né? Se a pessoa é um diabético, né, hoje é aniversário, né, fazia aniversário uma tia minha, que foi diabética durante muitos anos, se cuidava muito, né, fazia seu regime, ela era muito preocupada, só que, por azar da vida, né, ela ficou com insuficiência renal crônica, teve todas as complicações que vocês possam imaginar de um paciente diabético, e, no final da vida dela, já iam amputar a perna, porque realmente ela estava com um pé diabético, que a gangrena foi subindo, e não tinha mais jeito, né? Então, mesmo a pessoa, né, algumas vezes, se cuidando, né, vamos dizer, ela dá um azar, né? E o quanto é importante, então, para a gente ter uma finitude, né, mais tranquila, é se cuidar a vida inteira, né? E também se preocupar mesmo, né, que um dia a gente vai embora, né? A gente só aceita a morte do outro, se a gente aceitar a própria morte, segundo Elizabeth Kubler-Ross, né? Então, a gente pensar assim na nossa finitude, tá? Mas que isso não traga ansiedade. Oi? Uhum. E amar normalmente reverbera para o outro coisas boas, mas eu acho que tem umas atitudes coletivas, como a sua e a do Egídio, nessa postura, por exemplo, do coletivo, de partilhar conhecimento. Isso é um exercício de amor. Então, quando você está partilhando o seu conhecimento, você está criando sementes de cuidado. E isso
traz exatamente, eu acho, que essa ideia que eu trouxe de que é muito mais do que o individual. E, obviamente, não há como cuidado coletivo sem esse cuidado de cada um, sem a responsabilidade de cada um consigo próprio. Mas eu acho que experiências como a que vocês trouxeram hoje, de partilhar o conhecimento de vocês com a gente que está aqui, e que naturalmente a gente vai replicar e tal, cria uma conexão maior de um cuidado mais. A experiência que eu acho que nós vivemos, ela é muito, muito mais coletiva do que a gente imagina. Então, assim, eu acho que sementes como a que vocês dois estão trazendo hoje é o que eu acho que a gente precisa aprender a fazer mais. Sim, sim. Né? Existe uma teoria muito legal que fala que nós fazemos parte de uma coisa única, um todo. Né? E se nós pautarmos as nossas atitudes pensando o que eu faço vai afetar não somente a mim, mas ao outro, e o que o outro faz vai afetar a mim, nós seremos muito mais solidários e empáticos. Né? Então, nós fazemos parte de uma natureza como um todo. Então, tudo que eu faço à natureza vai ter um reflexo em mim. Tudo que o outro faz para a natureza terá um reflexo em mim. Essa questão que você fala do coletivo, né? Do coletivo inconsciente, dessa coisa única. E como é o nome mesmo? Desculpe, esqueci, Djalma. Djalma falou da Ecleabose. Ecleabose, para quem não conhece, não conheceu porque ela já faleceu, foi uma das grandes psicólogas sociais do Brasil. Ela foi a fundadora da USP 60+, da Universidade Aberta Terceira Idade. Eu tive um grande prazer de conviver com ela durante algum tempo. E esse livro que ele citou dela é um livro fantástico, porque ele mostra, o que você estava falando da questão da individualidade em relação ao processo de experiências de vida, que você viver o mesmo momento, você vai criar memórias diferentes a depender do observador. Então, nós podemos estar vivendo esse mesmo momento aqui, o Geraldo terá uma memória, você terá uma memória, cada um terá uma memória diferente. O mesmo momento vivido. Né? E a questão de compartilhar, conversar sobre morte, existe um laboratório de morte no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, né, que eles debatem muito essa questão da morte. E a gente tem muito problema em aceitar a nossa morte, porque morte é um tabu no nosso meio. A gente fala muito pouco sobre morte. Né? Quando a gente começa a falar sobre morte, as pessoas se afastam. Ninguém quer falar sobre morte. Independentemente de ser algo inevitável, ninguém quer conversar sobre isso. E conversar sobre o tema te traz muito alívio. Tanto que existe alguns grupos em São Paulo chamado Café Morte. Né? Então as pessoas se reúnem para discutir sobre morte. Vamos falar sobre morte? Vamos, porque aí você tira o tabu. Então a coisa se torna mais leve a partir do momento que você compartilha as suas angústias, que as pessoas comentam, que as pessoas falam. Um vai trazer uma experiência de que viveu com um amigo, com a família, etc. E aí você começa a desmistificar um pouco o seu conceito. Né? E você começa a perceber que é algo muito mais natural do que você imagina. Né? Então tudo que a gente acaba deixando de lado, não quer pensar, tendo medo, acaba sempre magnificando, sempre ampliando. Então, converse sobre isso. Entre pesquisa, Instituto de Psicologia, Laboratório de Morte, ou Café Morte, Maria Júlia Cova, que eu não sei se ela está ainda, porque eu acho que ela está ainda. Que é uma pessoa ótima, ótima. Então, que ótimo. Tem atividade para o público externo. Basta você entrar. Nós mesmos, quando fizemos os seminários, nós fizemos sempre, de envelhecimento ativo, a gente sempre tinha alguma coisa que a gente pautava a questão da morte. Né? Porque é importante no seu processo, para você envelhecer bem, você pensar na morte. Né? Eu tenho observado, por exemplo, que nós morremos todos os dias, mas desconhecemos o sentido de morte. Por exemplo, hoje eu estava almoçando e eu já preciso usar óculos, e aí eu brinquei que quando eu tirava o óculos, que fica tudo meio embaçado, dá a sensação de que você entra num outro espaço e vê o mundo meio embaçado.
Então, existe a morte dos sentidos que as pessoas começam a experimentar, que é um dos grandes ensinamentos do morrer, mas não é discutido e ensinado assim. Né? Porque, por exemplo, a morte da audição, ela não é, exceto se for um acidente, ela é sistemática, ela dá tempo de aprender aos poucos sobre o morrer, porque morrer é sentido. Existe uma brincadeira, por exemplo, que se você quer saber se está vivo, você se belisca um pouco, se dói, é horrível sentir. Então, os sentidos lembram o sentido de sentir a vida. E na medida que você aprende a aprender, quando os seus sentidos estão diminuindo, você está aprendendo a morrer. Quando você morrer, você não sabe nem vai ser quando, porque a gente só chama de morte a passagem total dessa percepção material, a gente já tinha aprendido tanto e se divertido tanto com as experiências das perdas do sentido, Sim. que é meio que... Porque tudo é também um pouco engraçado. Né? Com certeza. Então, eu quis dizer que, assim, diariamente, a gente, até para falando da morte, da grande morte, a gente falando das pequenas mortes, ajuda as pessoas a aprenderem sobre esse grande momento. E a morte também, gente, assim, tem a morte que é mais aceitável e a morte que ninguém se conforma. Né? A morte do paciente que tem um infarto, né? Que, de repente, muitos que tiveram Covid e foram embora, não foi uma morte anunciada, né? Não foi uma morte preparada, né? Foi aquela morte espontânea, veio e foi embora. Né? Agora, o que a gente vê no paciente que tem um longo processo de morrer, a família acaba aceitando melhor, né? Porque ela lidou com o sofrimento do outro, né? E ela quer fazer com que aquela pessoa, aquele sofrimento acabe. Né? Então, aquilo acaba conformando um pouco mais. Né? Não que ela queria que o ente querido morresse, não é isso, mas ela queria o livramento daquele sofrimento. Né? Mas a gente também tem, né, principalmente isso em hospital, o que nos dá muito trabalho são as famílias que tiveram alguma dinâmica familiar conturbada, né? E aquele ente querido, né, que antes não era, mas acabou, né, era e não era, porque não era valorizado. Quando essa pessoa, né, o médico fala, olha, ele está grave, a gente não sabe se vai conseguir sobreviver ou não. Aí a família se revolta, né? Ou a família fica muito em cima da equipe, que quer que aquela pessoa seja ressuscitada a qualquer preço. Por quê? Ela acha, né, que vai reconciliar com aquela pessoa. Né? Então, ela precisa de um tempo de despedida. Tá? Por isso é que eu sempre falo, né, quando a gente sai de casa, a gente tem que se despedir, dar um abraço, dar um beijo naqueles que ficam. Né? Porque a gente não sabe se vai voltar, ou se, quando a gente voltar, aquela pessoa vai estar viva. Né? Então, da gente se amar, eu acho que o amor, né, tem que ser contagiante mesmo, né, para que a gente consiga viver melhor. Pode falar, Di. Por exemplo, quando a gente está com um paciente num estado até vegetativo, com instrumentos e tal, a medida da dor do paciente é a dor que eu sinto pelo sofrimento que eu tenho em vê-lo, ou de fato é uma dor real dele? Porque eu sempre tenho essa dúvida de que a decisão da dor é muito mais de quem está no entorno, porque quem está no entorno sofre muito. Sofre muito, inclusive, com a especulação que não é absoluta do que se passa com aquele ser. Porque, às vezes, aquele momento que aquele outro ser humano está ali, naquele sentido de sobre medicações e tal, talvez para isso que eu chamo de sofrimento nem exista para ele. Por que eu estou contando isso? Porque um amigo foi fazer um intercâmbio e ele ia morar com uma determinada família e tal. E aí, quando ele chegou, ele era uma pessoa que tinha uma formação, né? Ia fazer um curso de inglês desses de temporada e tal. E aí, quando a família que vai recebê-lo chega no aeroporto para buscá-lo, para pegá-lo, ele entra no carro, a pessoa estava no carro, ele entra dessa família e tal, e aí no caminho, eles indo para a casa da família que ia recebê-lo, a pessoa que estava dirigindo de uma alegria, de uma festa, de não sei o quê, e aí ele notou que a pessoa não tinha uma das pernas. Era uma pessoa que usava, que tinha um carro automático, mas era deficiente. Ele sofreu, ele ficou sem graça, porque ele não entendia a alegria daquela pessoa. Ele teve
sabe? Isso ele contando depois para a gente. Então, assim, eu sempre fico em dúvida dessa nossa impaciência com o tempo daquilo. Claro que tem as questões reais de custos e tudo, mas é um fechamento do sofrimento da família ou um fechamento... Essa conta não é tão clara às vezes. Porque às vezes eu penso que quem está ali no estado, do ponto de vista do sentido, sim. Ela talvez nem sinta a dor que eu acho que ela está sentindo. Porque a dor que ela está sentindo pode ser a especulação a partir do que eu entendo como dor. Isso me dá medo. Claro que eu não estou dizendo que está sendo, mas assim, eu sempre tive uma dúvida nesse sentido por conta de que às vezes pode haver uma pressa mesmo. Às vezes me geram umas dúvidas. Se não era preciso um pouco mais, apesar dos custos, eu sei, um pouco mais de tempo. Tá. A gente não dá para a gente saber o quanto a pessoa realmente está sofrendo ou não, né? Mas o que a nossa grande preocupação, né? A minha tese de doutorado eu fiz com os profissionais de enfermagem, tanto de UTI pediátrica quanto de UTI de adulto, né? Perguntando para eles como era cuidar daquele paciente no final da vida em UTI, né? Então, para o profissional, o que causava muito sofrimento era ver, né, a equipe médica fazer, né, tantos procedimentos invasivos num paciente que estava fora de possibilidades terapêuticas, né? Um outro sofrimento dos profissionais era ver a mãe de uma criança chorar, porque aquela criança estava indo embora, né? Então, a gente que está de fora, como profissional, estou te falando como profissional, né? A gente considera, assim, que o paciente muitas vezes está ali sofrendo sem necessidade, né? Que é a distanásia, tá? E, no entanto, às vezes tem paciente, né, que tem dor, né? Aquela dor crônica, tal, mas nem sempre a dor é física, né? Às vezes a dor é da alma. Tá? Então, também tem o não físico por trás, né? Então, assim, pessoas que foram amargas a vida inteira, né? Então, quando chega no final da vida, ela vai continuar sendo amarga, né? Ela não vai jogar fora essa amargura, né? E essas pessoas sentem muita dor, mas é uma dor que você não vai conseguir, com morfina nenhuma, tirar essa dor dessa pessoa, porque é a dor da alma. Tá? Mas eu acho também que a questão da a gente sofre muito mais pela ansiedade antecipativa. Sim. Mas quando a ansiedade é concreta, quando você está lá no leito da morte, você acha que trabalha melhor do que antes. Eu tenho essa impressão. É isso que me dá um certo a experiência de vida, né? Esse acalento, quando a gente sofre talvez bem antes, claro, do que quando tem a ansiedade concreta. Com certeza. Você sofre menos quando está diante da ansiedade concreta. É verdade, é verdade. Você perguntou sobre a percepção do envelhecimento do Instituto de Michigan, que eles estão fazendo uma grande pesquisa em relação à saúde, e 85% das pessoas disseram que, ao envelhecerem, elas se sentiam melhor do que elas imaginavam que elas estariam. Então, a experiência de vida é muito diferente da experiência que você pode imaginar como ela será. Sim. E em relação à questão da dor, a dor é uma percepção subjetiva, né? Só você sabe a intensidade da dor que você está sentindo. Obviamente, tem alguns parâmetros que nos norteiam. O face do paciente, que é uma manifestação de desconforto. Por uma escala. Material, etc. Mas quando a gente aponta para a escala, é ele que classifica a dor dele, porque é uma percepção subjetiva. E a Maria falou, muitas vezes, você está num contexto, sabe-se lá qual é a relação que foi que existiu, que você canaliza muito a sua culpa, né, que você sente em relação para o que o paciente, para o que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, quando a gente deixa, não vai ter mais alimentação. Você sabe que nesse processo de terminalidade a pessoa não sente mais fome. A pessoa fica angustiada porque a pessoa não está recebendo o alimento. Né?
Mas tudo é uma questão também da percepção individual, de como você faz a abordagem daquela família, as informações que você dá. Sim. Então, A comunicação é muito importante nesse processo, né? Tudo isso está envolvido. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero falar um negócio interessante que vocês estão comentando. Eu nunca assisti uma palestra que eu sou espírita, que eu falei, lá eles nos prepararam, hoje que eu estou percebendo, eles nos prepararam para a vida além, sem essa agonia que vocês estão sentindo, porque eu não tenho essa agonia interessante. Nem em relação aos meus filhos, que eu amo, que eles sei que talvez eles possam até ir antes. Por quê? Porque a gente é ensinado, a caritas é amor em latim, né? Então a gente se doa, e nesse se doar a gente também recebe. Uma coisa interessante, também estava lembrando, uma das meninas, uma criança morreu de câncer, e lá do Brasil Lancelotti, ela veio da Venezuela e a criança faleceu. E todo mundo ajudou. Ela se sentiu tão grata que ela nos ensinou espanhol durante 1 ano. Mesmo com a dor do filho, ela conseguiu ter forças para nos retribuir aquele enlace de comunidade que vocês estão falando aqui. São línguas diferentes, mas falando no mesmo objetivo. Sim, sim, sim. Mas a questão de a espiritualidade, independente de religião, católico, sim, budista, seja, a espiritualidade te dá um acalento, como a Mia falou, uma questão de você ter uma aceitabilidade do processo muito maior do que você não se. E não só aceitar, você se doa. Sabe, doar não é pedir em volta, é realmente se doar aquilo que você tem de melhor. Claro. Né? Quer dizer, não é nem religião, porque eu adoro o Papa. Não é religião. A gente está falando, por exemplo, essa questão do se doar. Tem vários estudos que mostram que o benefício é maior para quem está se doando do que para quem está No voluntariado, por exemplo, né? Voluntariado. Acho que a questão cultural, por exemplo, eu vi recentemente na Mostra de Cinema Árabe, no Sesc, um filme chamado Amira, e que tem uma morte, né? E traduziram para o Brasil como Perdão, o título do filme. Era perdão, não, Amira é um, perdão é outro, mas tem a questão da morte, e que traz a questão cultural que, de certa forma, existe na percepção e em tradições, um certo determinismo. A morte é natural, a morte é merecida, a morte é até um prêmio, às vezes, depende muito, por isso que o modo de morrer para eles é muito importante. O modo de morrer pode significar que você está indo, talvez, já direto para o céu, depende, tal, e às vezes é encarado como algo que a morte foi a solução até divina. Então, eu acho que existem esses âncoras culturais que vai diferir muito esse entendimento do morrer. Claro. Né? Como se encara, você... Sim, sim. Certamente, tudo tem uma questão cultural envolvida. Com certeza, com certeza. Mas eu acredito que aqui dentro da nossa cultura é muito difícil de falar sobre morte. Isso obviamente faz com que nós tenhamos imagens muito errôneas, né? Sim. Sobre o processo em si, o término em si. E o que eu acho que a gente tem que falar é conversar mais, tornar aquilo ali um fato comum. A partir do momento que conversa, fala, você se prepara, você desmistifica isso para você encara a terminalidade muito melhor. Sim, e valoriza mais a vida. Né? Isso que é importante, é a valorização da vida. É a valorização da vida. Mas dói, né? Mas a gente sobrevive. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho amigos que estão de luto já há um tempo, luto de mãe. Isso é dificílimo, essa experiência. Eles chegam ao ponto, alguns, eu tenho uma amiga específica que ela usa a rede, ela até hoje ela faz uma catarse em rede, e ela usa fotos da mãe. A mãe, para ela, tem que estar aqui ainda, ela não consegue ainda deixar essa passagem acontecer, e que todo mundo declara de forma natural o modo dela encarar isso. Mas eu acho que saber que dói e que doer não é morrer, é entender a passagem. E as dores vão diferir de padrão, de status e tal, mas doer não é o fim. Encarar esse sentido da dor nas suas diversas formas apenas como uma interpretação dos momentos.
E que eles todos, por experiência do saber de todos nós, na observação, tudo isso está passando, é uma forma de passa. Então, o doer não é permanente. E se lá, no momento da morte, que é o grande medo, para que temer se seria o fim, né? Sim. Se for isso. E as lembranças ficam, né? E aí eu vou fechar, então, né, a nossa oportunidade de estarmos aqui com uma frase para você. Uma frase não, é um versinho para você, Jay. Se é triste sentir saudade, muita saudade de alguém, a maior infelicidade é não tê-la de ninguém, né?